Meio-dia e 42, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no programa Voz do Litoral. Nós já viemos anunciando durante toda a semana e hoje nós temos o prazer de entrevistar aqui o ex-governador Beto Richa. Ele que é engenheiro civil, casado com a Fernanda Richa, pai de 3 filhos. Quantos netos, governador? 4 netos, né? Já foi prefeito de Curitiba por 2 vezes, foi governador do estado, também foi deputado estadual aqui do estado do Paraná, né? E hoje aceitou muito gentilmente vir dar uma entrevista para a gente aqui na TVC. Então, começo essa entrevista agradecendo o senhor pela disponibilidade de vir até aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, Diana, mais uma vez a gentileza da TVCI e me convidar para uma entrevista. Muito obrigado e o prazer enorme de estar aqui no nosso litoral, na querida, acolhedora, histórica cidade de Paranaguá. Governador, nós anunciamos aqui que vamos falar dos pontos polêmicos, da sua trajetória política e também do seu futuro. Então, a gente começa pelos pontos polêmicos. O senhor foi preso, né, em 3 oportunidades, com questão às suspeitas de fraudes do programa Patrulha Rural, alguma questão com empreiteiras. Eu gostaria de saber o ponto de vista da família Richa com relação a esses episódios. Como o senhor recebeu, né, essa prisão? Já sabiam que era possível ou foi uma surpresa para vocês? Então, que o senhor contasse qual é o lado de vocês desses episódios. Bom, primeiro que foi lamentável o que aconteceu. Eu ter minha casa invadida e ser sequestrado com a minha mulher há 20 dias das eleições, sem ter sequer inquérito instaurado, não fui chamado para depor, para prestar qualquer esclarecimento. Ficou muito claro que foi uma armação política para me tirar a eleição do Senado. Eu tive minha eleição arbitrariamente cassada. É muito simples. Que pré-requisito eu preenchia para sofrer o que eu sofri há 20 dias das eleições? Além de todos os crimes que cometeram, as ilegalidades, atrocidades e arbitrariedades, revelaram um grande desprezo à democracia, na medida em que fraudaram a vontade dos eleitores, induzindo-os ao erro. Eu poderia aqui falar horas a respeito de cada uma das acusações falsas e levianas que assacaram contra mim e a minha família. Mas eu cito apenas um, talvez não seja mais necessário. Minha mulher foi sequestrada de casa e fomos detidos. Passados 3 anos e meio, não existe nenhuma denúncia formulada contra ela. Não instauraram nenhum processo, porque não existem provas. Não existem mínimos indícios que corroborem as falsas e levianas acusações. Pois bem, se não tem provas, como é que submete uma pessoa, em especial uma mulher, a um trauma como submeteram a minha? Um trauma que possivelmente a pessoa carrega até o final da sua vida. Quem cata as penas lançadas ao vento? Quem vai pedir desculpas a ela? Todo o trabalho que ela fez na área social, por exemplo, que é a principal área de uma administração. Nenhuma gestão se justifica se não produzir ações para melhorar a vida das pessoas, em especial os mais humildes. Foram mais de 330 mil famílias que foram tiradas da extrema pobreza com os programas concebidos e comandados pela Fernanda. Se perguntar lá em Curitiba, quem é a Fernanda? Vai na periferia, vai num bairro mais distante, todos vão fazer referências a ela com muitas saudades e carinho, que é o mesmo carinho e amor que ela dedicou a todas as famílias na prefeitura e também no governo. Tanto é, Diana, que um órgão federal dos mais respeitados do Brasil, que se chama IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que faz avaliações sistemáticas no Brasil. O meu período de prefeitura foi a maior redução de pobreza e miséria do país. No governo, foi a maior redução de pobreza dentre todos os estados do Sul e do Sudeste. Não tem inquérito contra ela até hoje. Então, por que tanta crueldade? E nós estamos vencendo tudo na justiça, tudo, para e passo. O problema é que a justiça é morosa. Eu não tenho nenhuma condenação em primeiro grau e nem terei. Tanto é que eu estou elegível e posso participar das eleições desse ano. O que me tranquilizou e me senti gratificado, primeiro que eu peguei o ápice do ativismo judicial. Abusos e excessos cometidos por aqueles que subiu a cabeça, tantos poderes que foram concedidos, não têm responsabilidade alguma e são inimputáveis. Como eu vi um jurista falar esses dias que prisão não pode ser um ato de vontade. Tem que ser um ato de direito. E ninguém pode bater palmas para a injustiça,
Porque o dia que ela bater na porta da sua casa, como é que você vai fazer? Você bateu palma porque se tratava de um desafeto, de um adversário? Injustiça tem que ser combatida em todos os momentos, em todos os lugares. E eu fui vítima da maior injustiça da história do Paraná, talvez do Brasil. Tanto é que 3 juristas, dos mais renomados do país, me colocaram como símbolo da perseguição à classe política. Foi dito lá atrás, procuradores, juiz, que o objetivo deles era político, era tomar o poder, criminalizar a atividade política e mandar os políticos para casa. E se confirmou. Os maiores atores no cenário aí de combate à corrupção no país renunciaram às carreiras e estão entrando na política. E que ironia do destino. A minha elegibilidade nesta eleição é inquestionável. Eles é que estão tendo que se explicar com um monte de denúncias, com várias condenações que já sofreram, de indenizações milionárias pelos maus feitos que fizeram, e estão com questionamento da possibilidade de serem candidatos. Ambos. E o juiz que foi para São Paulo está lá sendo questionada a sua filiação, tratada como fraude eleitoral e está sendo vítima de uma queixa-crime. Ele e a sua esposa. E o coordenador da Lava Jato aqui, 52 processos, renunciou à carreira podia até ser preso, e tem 3 processos administrativos disciplinares que claramente na lei o torna inelegível. Não disputar a eleição, não tenho receio algum, mas só para mostrar que a vida cuida de quem faz o mal. Um dia tem que pagar a conta, e eles estão pagando a conta dos maus feitos que fizeram, desonrando pessoas e tentando assassinar reputações. Agora, naquela época, o senhor era candidato ao Senado, né? Foi em 2018, o senhor era candidato ao Senado. Um pouquinho antes das eleições, o senhor vinha com uma campanha, né, extremamente positiva. Um pouquinho antes ocorreu esse episódio da primeira prisão. O senhor não tem receio, quando o senhor decidiu, né, se candidatar novamente, o senhor não teve esse receio de que viesse a acontecer novamente? Sim, a perseguição é diabólica. Porque, obviamente, essas pessoas que fazem este mal a uma família inteira não são tementes a Deus. Eu tenho Deus no coração, não desejo o mal deles, nunca tive espírito de vingança contra ninguém. As pessoas que convivem comigo sabem o quanto nós somos religiosos, o quanto temos fé em Deus. Aliás, foi a fé em Deus que nos manteve de pé, de cabeça erguida. Muitos me visitavam em 2019, logo depois do ocorrido, e nós muito abalados emocionalmente, não escondo isso, e perguntavam: Beto, que psicólogo você está se tratando? Eu falei: não estou. Mas como assim? Como é que você está suportando tudo isso? Meu psicólogo é Deus. A nossa vida em casa era rezar o dia inteiro, participar de novenas, pratiquei muito esporte para ocupar meu tempo, a cabeça estando bem espiritualmente, o físico da mesma forma, para poder enfrentar todas essas maldades. Eu me senti impotente. A gente tem fé em Deus, mas confesso, todo ser humano, na hora do desespero, se agarra mais ainda a Deus. E eu entreguei nas mãos dele. E de lá para cá as coisas melhoraram significativamente. Então, a gente está conseguindo superar esses traumas, e eu decidi, do ano passado para cá, retornar à política. Porque eu não quero deixar todo o nosso grande legado, todo o bonito trabalho que fizemos no Paraná, eu e minha família, começando pelo meu pai lá atrás, não podemos deixar que se desfaça de uma maneira arbitrária, de uma maneira traumática como foi. Agora, outro episódio polêmico, né, da sua vida política é a questão dos professores no Centro Cívico de Curitiba, né, em abril. Então, qual é a sua, né, que fatos o senhor relata a respeito dessa situação? Como o senhor vê hoje, né, o Beto Richa de hoje vê o episódio que aconteceu lá atrás? Primeiro que aquele episódio foi lamentável e foi um episódio armado pelos meus adversários. É só lembrar, lá na praça tinha MST, CUT, entidades estudantis, estudantes universitários, o que menos tinha era professor. E mesmo assim os que estavam lá foram induzidos ao erro pelo sindicato, que disseminou entre o funcionalismo que a medida que estava para ser aprovada na Assembleia ia pôr um fim às suas aposentadorias. E não foi o que aconteceu. Aquilo aconteceu em 2015, passados 7 anos, todas as aposentadorias sendo pagas. Aquilo fez parte do nosso ajuste fiscal, que era especificamente a reforma da Previdência.
Eu fui o primeiro governador a fazer a reforma da Previdência no Brasil. Isso também, por esta razão, gerou uma certa incompreensão. E a grande mídia do Paraná, que já vinha me perseguindo há tempo, se encarregou de distorcer os fatos, iam lá fazer a cobertura no meio da greve, nem ouvia a palavra do repórter, só ouvia fora Beto Richa. Então houve um estímulo para que aquilo acontecesse. E conhecem, eu jamais iria participar de um confronto, lamento profundamente o que aconteceu. Os policiais cumprindo uma ordem do judiciário de cercar a Assembleia para garantir o seu funcionamento. É uma instituição democrática. Não pode alguém, de repente, não concordar com uma votação, ir lá invadir a Assembleia e proibir a realização da sessão. Tem deputados de oposição, deputados de situação, e que tem que ser respeitada a opinião de cada um deles. Mas eu fui o primeiro, por isso gerou alguma incompreensão. Depois vimos em vários estados e capitais brasileiras também projetos de reforma da Previdência que também deu confronto. E essa mesma mídia que me atacou, quando teve a votação da reforma da Previdência no Congresso Nacional, essa mesma mídia execrou deputados, inclusive paranaenses, que votaram contra a reforma da Previdência, porque dali se percebeu que nenhuma gestão pública, seja municipal, estadual ou governo federal, sobreviveria do jeito que estava a Previdência, custando caríssimo aos cofres públicos e crescente. Então tinha que fazer uma reforma porque aquilo uma hora ia estourar. E daí começaram a entender a necessidade, que eu fui o primeiro a perceber e sair na frente no Brasil. Aquela votação que acabou ocorrendo gera anualmente ao governo do estado uma economia de R$1,5 bilhão de reais. Tenho profundo respeito aos professores, tanto é que chefes do núcleo regionais, de núcleos regionais da educação do meu governo, que também foram agredidos naquele período, hoje me ligam, mandam mensagens: Beto, como a coisa mudou. O que eu mais escuto aqui dos professores é que saudade do governo do Beto, porque o último aumento que o funcionalismo público do Paraná recebeu foi em 2016, no meu governo. Se você for pesquisar no Google, todos os estados do Brasil naquele ano, que ainda vivíamos uma gravíssima crise financeira nacional, foi zero. O reajuste foi zero em todos os estados do Brasil. Aqui, eu recompus integralmente o índice da inflação, 10,67%. Então, é uma demonstração de respeito ao funcionalismo que o meu pai sempre demonstrou, sobretudo quando foi governador dos paranaenses. Recebi uma grande homenagem esses dias de policiais militares das 4 associações deles, a AMAI, a AVM, Associação da Vila Militar, Clube de Oficiais, a SOFEPAR, fizeram uma homenagem e reconhecimento ao bom trabalho e respeito que eu e o meu pai, quando foi governador, tivemos pelos policiais militares. Isso tenho escutado de todos os servidores públicos. Agora, realmente dentro da sua trajetória política, apesar desses pontos, né, que a gente pode colocar como mais polêmicos, houve muitos pontos positivos também. Um deles, que eu sei que o senhor se orgulha muito, é o fato do senhor ter sido eleito o melhor prefeito do país em várias oportunidades também, uma das 100 personalidades mais influentes do Brasil, né, pela revista Época. Então, como o senhor vê esse ponto positivo também, essa questão de ter sido tão aprovado dentro dos governos que o senhor exerceu? Bom, quem que não gosta de ter o seu trabalho reconhecido? Ainda mais quando você se dedica, quando você tem o compromisso de fazer o melhor, de corresponder às expectativas daqueles que confiaram em você. Eu, na minha trajetória política, foi uma ascensão assim muito rápida. E eu nunca tive ambição, muito menos doentia, por cargos, títulos, posições, status. Se você observar, as coisas na minha vida aconteceram de forma muito natural. Eu nunca imaginei ser prefeito de Curitiba e aconteceu na minha vida. Muito menos ser governador do estado. Foi em função dos mandatos que eu realizei, correspondendo às expectativas dos que confiaram em mim. Eu fui eleito em mais de 10 pesquisas, em todas pesquisas nacionais, o melhor prefeito do Brasil. O importante, públicas, inovei. Eu ia para os bairros periféricos, comunidades, foram mais de 300. Perguntar para a população, o que vocês esperam do seu prefeito? Quem sou eu para chegar aqui e ditar regras de cima para baixo?
Porque se você concorda comigo, Diana, o que é necessidade e prioridade num bairro, muitas vezes não é no outro. Aqui precisa de creche, ali precisa de unidade de saúde, ali precisa de uma área de lazer, roçada de um terreno baldio, pavimentação asfáltica, mais linhas de ônibus. Foi assim que nós tomamos decisões acertadas, porque veio da expectativa e que as pessoas esperavam da prefeitura. E isso eu reproduzi no Estado, porque daí eu virei candidato a governador em função da repercussão nacional que foi a minha gestão como prefeito. Lembrando agora que vários prefeitos do Brasil iam me visitar em Curitiba para saber o que eu estava fazendo de diferente. Das últimas visitas que eu recebi, foi uma comitiva de prefeitos de São Paulo. Estava lá o prefeito de Bauru, Sorocaba, Santos, São José dos Campos, São José do Rio Preto. Estavam 12. E visitavam as secretarias e terminavam no meu gabinete. E a pergunta era a seguinte: o que você faz para todas as pesquisas e cada vez despontando mais o melhor prefeito do Brasil? Bom, vocês acompanharam um conjunto de fatores, não tem receita para isso. Mas se vocês me perguntassem uma única coisa, eu diria o seguinte: audiência pública. Ela é olhar nos olhos da população, dar o direito a eles de definir o seu futuro, o que eles esperam. Primeiro, o respeito que você dedica àquelas pessoas. O gestor público tem que entender, seja prefeito, governador, que ele não é o rei. Ele é um empregado da população. Ele foi eleito para corresponder às expectativas daquelas pessoas. E eu tive esse tratamento respeitoso com a população e a retribuição veio. Aí virei governador, reproduzi no Estado, fui o único governador que esteve presente nos 399 municípios do Paraná. Num mandato, reeleito, fui repassando e as pessoas percebem isso. A expectativa, a satisfação de ver ali na sua cidade o governo. Tem cidade nova no Paraná, as mais novas pelo menos, que nunca receberam a visita de um governador. E eu não fui a passeio. É o que eu disse, eu fui conhecer a realidade, as dificuldades para chegar lá depois no governo e transformar em ações, políticas públicas, investimentos que atendam à realidade e às expectativas da população daquela cidade ou daquela região. Tanto é que eu fui eleito e reeleito no primeiro turno das eleições. E eu fico feliz pelo reconhecimento, e eu deixei o Paraná aqui, Diana, está aqui o extrato do Banco do Brasil, no dia que eu deixei o governo. Deixei o governo com 6 bilhões e 700 milhões de reais em caixa. Até hoje, as grandes obras executadas no Paraná são as que eu deixei projetadas, muitas licitadas, mas o importante, com o dinheiro previsto para a realização de cada uma delas. Passados 4 anos que eu deixei o governo, obra lá, pavimentação Irati-São Mateus do Sul, 47,7 quilômetros, Coronel Domingos Soares Palmas, Pitanga-Mato Rico, contorno sul de Venceslau Braz, lá no Norte Pioneiro, contorno de Pato Branco, Marechal Cândido Rondon, Palotina, contorno de Castro, grandes obras. Aqui mesmo, a revitalização da Bento Rocha aqui em Paranaguá, nós que encaminhamos, licitamos, fizemos tudo. Sobrou para esse governo puxar a fita e fazer a inauguração, porque eram tantas obras que não deu tempo, muitas vezes, de tocar integralmente ou muito menos inaugurar, mas estavam ali previstas, dinheiro encaminhado. Aqui o viaduto da Avenida Ayrton Senna, que trazia muitos transtornos a Paranaguá, está ali em Matinhos a execução das obras da JK, que nós que concebemos, nós fizemos o projeto, a licitação e está em execução. A recomposição da Orla também é projeto nosso, enfim. E o que mais me orgulha aqui no litoral foi o grande investimento em saneamento. Foram mais de 350 milhões de reais. Para ter o reconhecimento do Instituto Trata Brasil, é o único instituto que avalia saneamento no país, de que no Paraná nós temos as melhores águas próprias para banho do Brasil, ou seja, 100% de balneabilidade. E quem frequenta o litoral há mais tempo, como é o meu caso, nas praias era sempre a bandeirinha, água imprópria para banho, contaminada. Do meio do meu governo para cá, acabou. 100% de balneabilidade. Mais importante do que atrair turistas, que é importante também, porque movimenta a economia e gera empregos, é a saúde da população. Segundo especialistas, cada R$1 investido em saneamento, economiza-se outros 4 em saúde pública. Além, bom, em todas as áreas aqui no litoral e no Paraná, os investimentos foram significativos. O programa que os paranaenses mais elogiam, e me parece que é 100% de aprovação, foi o que nós implantamos, resgate aéreo. Helicópteros baseados nas principais regiões do Paraná
para atender pessoas em situação emergencial na área de saúde, como pessoas acidentadas nas rodovias, pessoas com AVC, com infarte, bebês recém-nascidos prematuros que precisam rapidamente serem deslocados para uma cidade onde tenha UTI neonatal. Então, o que eu costumo dizer, resumindo, é que um governo eficiente, além de promover o progresso, o desenvolvimento, gerar bem-estar para a população, também salva muitas vidas.